Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Kleber Uni, mais um vídeo aqui do nosso canal do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico, em mais um vídeo na nossa série de estudos sobre homilética, a arte de preparar e pregar o sermão. Nós já tivemos algumas aulas aqui muito interessantes que com certeza agregou no seu conhecimento. E desta feita não será diferente. Nós iremos então em mais uma aula de homilética e dessa feita nós iremos falar sobre o pregador e o sermão, algo muito importante, né, para aqueles que pretendem pregar a palavra de Deus, para pregadores da palavra, tanto para iniciantes como para aqueles que já têm experiência no púlpito, que já têm experiência aí no caminhar cristão como pregadores da palavra de Deus. É sempre bom relembrarmos algumas situações, algumas coisas que a homilética tem a nos ensinar. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida, tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Mas antes disso, meus irmãos, nós iremos então para a vinheta de introdução, antes de nós iniciarmos aqui, e logo após a vinheta nós partiremos para o nosso estudo de hoje sobre o pregador e o sermão. Maravilha, pessoal, benção pura. Então nós vamos então estudar hoje sobre o pregador e o sermão. Quero convidar você para que vá comigo nos nossos slides ou no nosso esboço aqui o nosso framework aqui do nosso estudo, para que possamos juntos, você possa me ouvir e possa também visualizar aquilo que nós temos preparado para essa aula de hoje, que vai ser bênção, tá bom? Vamos comigo então em nossa tela dividida. Glória a Deus, nós estaremos estudando sobre o pregador e o sermão, e é algo muito interessante, vai ser algo que com certeza vai agregar muito na nossa vida. Bom, vamos lá. O pregador e o sermão. Um grande pregador, um dos maiores pregadores da história, John Wesley, ele certa vez, ele disse assim, a seguinte expressão, a seguinte frase: ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Olha que forte isso, pessoal. Ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Volte aqui comigo. Algo que nós precisamos entender é que nós, pregadores da palavra de Deus, principalmente nós, assembleanos, nós que seguimos uma linha pentecostal, nós acreditamos, nos dons espirituais, nós acreditamos nessa graça, nós acreditamos nesse Pentecostes, nós acreditamos nessa ênfase de pregar o evangelho, nós acreditamos nos dons espirituais. Então nós temos uma maneira muito peculiar de pregar a palavra de Deus. E nós acreditamos muito nessa questão do fogo, desse fogo não no sentido do fogo que queima, no fogo de juízo, mas esse fogo que eu digo é essa questão do ser pentecostal, essa questão do ser ativo, de dar ênfase à palavra, de ser avivado, de ser um pregador avivalista. E nós que temos a linha pentecostal, nós que acreditamos na continuidade dos dons, nós seguimos muito essa linha de interpretação bíblica e essa linha de pregação. Então John Wesley vai dizer: ponha o seu sermão no fogo, O que ele vai dizer? Ponha no fogo o seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, você precisa de graça para pregar a palavra, você precisa de efusão, você precisa de ser espiritual, você precisa de ênfase. Por quê? Porque através da sua mensagem, através da sua pregação, essa mensagem, essa pregação vai sair com tanto poder e autoridade do Espírito que vai tocar corações e que vai transformar de fato vidas. Então John Wesley, um grande pregador da história, ele vai nos deixar esse conceito, ele vai nos deixar essa dica, Ele vai nos deixar essa palavra para que possamos nós entendermos como é importante sermos então cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, no momento de pregar a palavra, no momento de transmitir a mensagem de Deus, no momento de transparecer ou falar de fato e de verdade, com ênfase, com autoridade, com graça, com unção da palavra de Deus, porque nós acreditamos que no ato de pregarmos a palavra, o Espírito Santo se move, age através de nós e toca corações, tá bom? Então vamos lá para a nossa tela dividida, para que possamos então dar continuidade ao nosso estudo desta oportunidade. Então, o John Wesley vai dizer, ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Ou seja,
não tem como pregar sem a graça de Deus, não tem como pregar sem a unção de Deus, não tem como pregar sem estar cheio do Espírito Santo, tá bom? Guarde isso no seu coração. Vamos lá. Uma das partes mais importantes, né, da pregação é a preparação do sermão. E para isso, o pregador precisa estar atento às principais regras e princípios que norteiam os ministros do Evangelho, de forma a ajudá-los da melhor forma sobre esse trabalho tão maravilhoso. Então, algo muito importante, pessoal. Por que nós estaremos falando hoje sobre o pregador e o sermão? Por quê? Porque uma parte importante, ou uma das partes mais importantes, é quando você senta e prepara o seu sermão. Prepara a mensagem que Deus te deu. Prepara o esboço da palavra que Deus te deu. Então, preparar o sermão é de fundamental importância para todo aquele que deseja ser um pregador da palavra, para o ministro, para o obreiro, ou para o cristão em si, que tem o desejo de compartilhar a mensagem do Evangelho. Entenda algo interessante, pessoal. Um bom sermão não pode ser escrito de qualquer maneira, de maneira nenhuma. Eu não sei fazer esboço. Nós vamos aprender, nós vamos estudar sobre isso, nós vamos compartilhar dicas sobre isso, tá bom? Esse vídeo com certeza vai ajudar você na questão da preparação do seu esboço. Mas entenda essa verdade, entenda esse fato. Um bom sermão não pode ser escrito de qualquer maneira. É necessário termos fontes confiáveis para pesquisas. Nós precisamos de fontes confiáveis. Nós precisamos de pesquisa, nós precisamos de estudo, nós precisamos de preparo, nós precisamos de sentar de fato e de verdade e gastar um tempo na preparação do sermão, na preparação da pregação, daquilo que você pretende compartilhar com a igreja, com o público que vai lhe ouvir. A verdade é que você já recebeu a revelação de Deus. Deus já te deu uma palavra, te deu o texto, já te deu o conceito, já te deu a ideia daquilo que você precisa ministrar ao povo. Agora você precisa estruturar esse sermão. Agora você precisa preparar essa mensagem. E nós precisamos, como pregadores da palavra de Deus, nos dedicarmos a essa função, a essa ação tão importante que é preparar o nosso sermão antes de assumirmos o microfone, o púlpito da igreja, para ministrarmos a palavra à igreja do Senhor Jesus, tá bom? Então compreenda isso, um bom sermão, ele não pode ser escrito de qualquer maneira, mas será necessário fontes confiáveis para pesquisas. Por exemplo, aí você pode observar comigo aqui alguns exemplos importantes que você, como pregador, você estudante de teologia, você estudante de homilética, precisa entender isso e precisa ter isso em casa. Afinal de contas, você é um pregador da palavra. Então, pesquisar em fontes confiáveis. Então, nós temos uma gama aqui de materiais de suma importância para o pregador, como, por exemplo, Bíblias. Óbvio, você precisa da Bíblia, que é a palavra de Deus. Só que Bíblias em várias traduções. Bíblia de várias traduções possíveis. Por quê? Pessoal, olha aqui para mim. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas, ou por que não dizer 100% da população, tem acesso ao exemplar bíblico. Você compra a Bíblia em qualquer lugar, você compra pela internet, você compra em papelaria, você compra em livraria. Então a Bíblia, graças a Deus, tem sido algo que está a acesso de todos. Então nós temos vários tipos de Bíblias, nós temos várias traduções de Bíblias. Então o pregador, o obreiro, o estudante de teologia, o estudante de homilética, ele precisa compreender que ele necessita, mais do que nunca, de ter várias Bíblias e de todas as traduções possíveis. Antigamente a gente tinha uma Bíblia só, aquela Bíblia antiga, surrada, já velhinha, você levava para a igreja, você levava para o curso de teologia. Quando tinha curso de teologia, você levava para a escola bíblica dominical, você riscava nela, você rabiscava nela, aquela Bíblia que a capa já estava saindo de
tão velha que ela já se encontrava, era a única Bíblia que a gente tinha. Mas hoje não, hoje nós temos acesso a várias Bíblias. E você precisa ter acesso a várias Bíblias e de várias traduções, porque isso vai ajudar você no ato de interpretar, no ato de preparar o seu sermão. Porque talvez você não entenda ou você possa não ter um compreendimento muito claro em determinada tradução, uma outra tradução um pouquinho diferente vai te ajudar a esclarecer aquele texto que naquele momento está obscuro para você. Então veja a importância de você ter várias Bíblias com várias traduções, tá bom, pessoal? Então, Bíblias em várias traduções é de suma importância para o pregador, para aquele que vai ministrar, para aquele que vai pregar a palavra de Deus. Segunda ferramenta muito importante, manuais bíblicos. Você precisa de manual bíblico. E isso é muito importante, pessoal, porque tem gente que despreza essas ferramentas. Tem gente que não costuma dar crédito a essas ferramentas. Só fica na Bíblia. Não, você precisa das Bíblias em várias traduções, você precisa de manuais bíblicos que vão te auxiliar muito na interpretação do texto. Você precisa de comentários bíblicos de grandes estudiosos, de grandes teólogos, né, que já estudaram, que já pregaram, que já chegaram onde você quer chegar e que têm um entendimento extraordinário do texto bíblico e que nos abençoaram com comentários de textos bíblicos. Então, comentários bíblicos é de suma importância para você, estudante de teologia, para você, pregador do evangelho. Quarta ferramenta que nós precisamos ter em nossa biblioteca são dicionários bíblicos, muito importante, que é diferente de um manual bíblico, é diferente de um comentário bíblico. São dicionários bíblicos, tá? Que vai trabalhar especificamente palavras bíblicas. Nós precisamos, hoje em dia, de suma importância, dicionários do hebraico. Por quê? Porque você precisa conhecer pelo menos a base do texto original. Hoje, volte aqui, isso é importante nós pararmos para refletir um pouco. Hoje, mais do que nunca, o conhecimento do texto original abre um leque extraordinário na interpretação bíblica, na interpretação correta da Bíblia, na exegese correta do texto bíblico. Antigamente, os nossos pastores mais antigos tinham dificuldades porque não tinha essas ferramentas como temos hoje, ou o acesso era muito difícil. Hoje, pessoal, nós temos acesso a cursos de hebraico, cursos de grego, cursos que vai nos fazer compreender um pouquinho, pelo menos o básico. Você não precisa se tornar um especialista em hebraico, você não precisa se tornar um especialista em grego, não. Mas você precisa pelo menos de ter um dicionário hebraico, de ter um dicionário de grego e saber manusear essas ferramentas, pelo menos para que você possa trazer uma interpretação, uma exegese de uma palavra, de uma frase, de um texto bíblico completo, para que você possa de fato pregar o que realmente a Bíblia está querendo nos ensinar. Então, essas ferramentas são ferramentas extraordinárias que você precisa ter na sua biblioteca, tá? Então, adquire dicionários bíblicos, dicionários de hebraico, dicionários de grego. Isso vai ajudar você e auxiliar no seu estudo através dessas ferramentas. Então, dicionários bíblicos, dicionários do hebraico, dicionários de grego, dicionários de português, pessoal. Olha só, é muito importante você compreender isso. Dicionários de português, tá? Ah, português, sim. Português. Tem gente que, tem pregador aí que prega qualquer coisa menos em português, tá? Então é importante você também trabalhar com o dicionário de português, tá? Quinta ferramenta que você precisa ter são mapas bíblicos. Os mapas bíblicos são também ótimos e te auxiliam muito, abre muito o seu entendimento no que tange a parte geográfica dos textos bíblicos, tá bom? Então, mapas bíblicos, né? Estudar a geografia bíblica é de suma importância para o nosso estudo. Sexta ferramenta que você precisa adquirir são Bíblias de estudo. Qual a diferença da Bíblia comum para a Bíblia de estudo? A Bíblia de estudo é aquela que possui notas de rodapé.
tá? Estudos, determinado tema. Então, são várias Bíblias de estudo. Hoje nós temos Bíblias de estudos de várias formas. Temos a Bíblia Aplicação Pessoal, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia Shed. Hoje nós temos a Bíblia de Estudo Batalha Espiritual, nós temos Bíblia de Estudo Profética, nós temos Bíblia de Estudo sobre a área financeira. Ou seja, hoje nós temos uma gama de Bíblias de estudo, temas específicos, e isso tem auxiliado e ajudado muitos pregadores. Então, é uma ferramenta que você precisa adquirir. Bíblias de estudo. 7ª ferramenta, teologias sistemáticas. Tá? É importantíssimo você trabalhar com a teologia sistemática. Teologia sistemática é a teologia que organiza, que sistematiza, né, toda a teologia, tá bom? Em blocos, tá? Organizados, para que você possa trabalhar temas específicos. Então, teologia sistemática. Então, são ferramentas que nós precisamos, nós pregadores, nós obreiros da casa de Deus, precisamos ter na nossa biblioteca, tá bom? Vamos recapitular? Bíblias em várias traduções, manuais bíblicos, comentários bíblicos, dicionários, tanto bíblicos, dicionários do hebraico, dicionários do grego, dicionários de português, tá? Mapas bíblicos, Bíblias de estudo das mais variadas. Você precisa gostar e investir na compra de Bíblias de estudo e teologias sistemáticas, tá? Então o pregador precisa compreender e entender que para que ele possa trabalhar o seu sermão, ele vai precisar trabalhar a preparação do sermão. E para que ele possa fazer uma boa preparação do sermão, ele vai precisar investir na sua biblioteca. Ele vai precisar investir, tá bom? Na sua estrutura, no seu conhecimento. Ele vai precisar investir muito na sua biblioteca, ele vai precisar investir nessas ferramentas de suma importância, tá bom? Uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu ouvi de um grande professor de teologia, que já está com o Senhor, é que o estudante de teologia, ele precisa comprar livros, ele precisa gastar ou investir o seu dinheiro na compra de livros, de materiais teológicos, de Bíblias. Então observe, pessoal, observe que nós temos aqui ferramentas que podem nos auxiliar na preparação. De novo, eu quero insistir nisso, na preparação do sermão, porque o obreiro, ele vai precisar preparar o seu sermão antes de pregar. E ele não pode preparar de qualquer jeito, ele precisa estar de fato preparado para pregar a palavra. Ele precisa trabalhar. Tá? Porque um bom sermão, ele não pode ser escrito de qualquer maneira, tá bom? Observe algo interessante, pessoal. Você que é pregador, você precisa entender isso. Nós estamos falando de homilética, e a homilética é a arte de preparar e de pregar o sermão. Existem basicamente 3 tipos de sermões, tá? Então, quando você ouve uma pregação, você vai estar ouvindo uma pregação que está inserida em uma dessas 3 maneiras de se pregar. 3 tipos de sermões. Primeiro, o sermão temático. Segundo, o sermão textual. Terceiro, o sermão expositivo, tá? Então todo pregador precisa trabalhar e precisa ter habilidades para pregar tanto de uma maneira temática, para pregar também de uma maneira textual, como para pregar de uma maneira expositiva. Claro que cada uma dessas maneiras tem a sua particularidade, tem a sua característica, que se difere uma das outras, mas o pregador, o estudante de homilética, o estudante de teologia, ele vai necessitar, ele vai precisar ter conhecimento e possuir habilidades para que ele possa trabalhar tanto o sermão textual, como o sermão temático, como o sermão expositivo, tá bom? Vamos observar então? Vamos observar um pouco sobre eles? Vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre a questão do sermão temático, tá? Que também é conhecido como o sermão topical, o sermão que trabalha com tópicos, tá? Então, o sermão temático, ele tem algumas características interessantes que você precisa entender e conhecer. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. É o sermão cuja divisão das ideias é tirada diretamente do tema, tá? É o sermão temático, então toda a ideia que será construída nessa pregação,
nesse sermão, vai partir do tema escolhido, do tema proposto para a mensagem. Então, é o sermão cuja divisão das ideias é tirada diretamente do tema. Pode ser também definido como aquele cuja estrutura se constrói por meio das palavras ou ideias encontradas no assunto. Primeiro, observação sobre o sermão temático. B. Há muitas críticas, olha, isso é interessante. Há muitas críticas dirigidas ao sermão por tópico, por ele ser o mais fácil de divisão e preparo. E de fato, ele tem sido mais usado pela grande maioria de pregadores ao longo dos anos, pela facilidade que se apresenta. Então, perdão, pessoal. Muitas pessoas criticam o sermão temático por dizer que esse sermão ele é fácil de se preparar. É um sermão mais simples, é um sermão mais tranquilo de pregar, né? Um sermão que não requer muita habilidade, que não requer muito preparo. E não é bem assim, pessoal. São críticas dirigidas ao sermão temático. Mas mesmo o sermão temático, o pregador, se ele não tiver preparo para trabalhar o tema proposto para a mensagem, ele vai se perder, ele vai se embananar, ele vai se atrapalhar todinho. Então, por mais que existam críticas, né, dirigidas a esse tipo de sermão, esse sermão não é tão fácil assim como muitos dizem. Então, você precisa mais do que nunca se preparar também para pregar um sermão temático. Terceira observação, não pode ser desprezado. O sermão temático, ele não pode ser desprezado porque ele é muito apropriado para quê? Para a evangelização, tá? Então, a evangelização, as mensagens evangelísticas, na sua grande maioria, são trabalhados com o sermão temático, tá? Então, ele é muito apropriado para a evangelização. O ensino das doutrinas, o estudo bíblico, discussão de temas éticos e muitos outros. Então, por mais que possa ser até simples, né, de se preparar um sermão temático, ele é muito útil para a igreja, muito útil para o pregador, muito útil para o ensinador, para todo aquele que pretende compartilhar a palavra de Deus. A divisão deste tipo de sermão independe do texto, tá? Isso aqui é interessante. A divisão desse sermão independe do texto porque ele vai trabalhar o tema. A ideia central do sermão é tema específico. Não é o texto, mas o tema que, através do tema, você pode trabalhar toda a Bíblia Sagrada, você pode andar por toda a Bíblia Sagrada, por vários textos bíblicos, desde que você não fuja do tema proposto, tá bom? Olha só, escolhe-se o tema e busca-se em qualquer parte da Bíblia textos que apoiam as ideias selecionadas. Tá? Então, por isso que as pessoas até dizem, é uma maneira de se pregar, é um sermão fácil de se pregar, porque você coloca o tema e você caminha por toda a Bíblia. De fato, você pode buscar em qualquer parte da Bíblia textos, né, que apoiam a ideia do tema que você selecionou para a sua pregação. Uma última observação, é o mais lógico e o mais apropriado para os que estão iniciando no púlpito. Então, para você que é um pregador iniciante, você vai escolher uma das três maneiras de se pregar, um dos três tipos de sermões, você pode começar, né? É aconselhado que você comece pelo sermão temático, porque ele é mais fácil para aqueles que estão iniciando. Você constrói um sermão temático de uma maneira muito mais fácil do que o textual e do que o expositivo, tá? Então, esse é o sermão temático. Você trabalha através da ideia de um tema específico. Tranquilo? Podemos ir adiante? Maravilha. Então, vamos lá. O segundo tipo de sermão, pessoal, é o sermão textual, tá? Esse sermão textual, ele é muito importante e é um sermão muito profundo e eu vou até dizer para você que é o que eu mais gosto de trabalhar, que é o sermão textual. Olha só algumas observações acerca do sermão textual. Primeiro, né, é aquele cujas ideias principais ou divisões são tiradas do texto bíblico. Então, você não trabalha um tema específico e divaga ou
caminha por toda a Bíblia. Não, você vai tirar a ideia principal da mensagem do texto bíblico escolhido, tá? Segunda observação do sermão textual. Este tipo de sermão, quando trabalhado, faz fixar a atenção numa parte das Escrituras. Por quê? Porque ele vai trabalhar textos de uma forma profunda. Então não tem como você ficar viajando demais em textos bíblicos ou em toda a Bíblia, porque você precisa se concentrar na ideia principal do texto escolhido, texto da leitura, né, da mensagem. Então a ideia que você vai trazer vai estar sempre baseado naquele texto que você leu. Você vai precisar se dedicar e gastar tempo no texto que você leu. Então, as ideias secundárias podem ser buscadas em outros textos bíblicos, sim, claro, mas a ideia principal vai estar sempre sendo trabalhada no texto bíblico que você escolheu para a pregação. Outra observação é estritamente bíblico, é um sermão estritamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte mais perto do coração da Bíblia. Por que eu gosto, pessoal, do sermão textual? Exatamente porque ele vai trabalhar essa questão do texto bíblico. Você não vai fugir do texto bíblico, você vai ter que se aprofundar no texto bíblico, você vai ter que trabalhar muito exegese, você vai ter que conhecer a história, você vai ter que conhecer, né, a geografia bíblica, você vai ter que conhecer da cultura, daquilo que está por entre as linhas ou detrás das linhas da interpretação daquele texto. Então o sermão textual é muito profundo. Ele, de fato, ele vai levar o público mais perto, né, do centro bíblico, do coração da Bíblia, porque ele vai trabalhar sempre aquele texto, ele vai sempre trabalhar de uma maneira profunda o texto que o pregador escolheu para transmitir a sua mensagem. Tá bom, pessoal? Então é estritamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte mais perto do coração da Bíblia. Outro ponto importante do sermão textual traz consigo o benefício de levar o pregador a estudar constantemente a Bíblia Sagrada. Então, o sermão textual ele é mais complexo do que o sermão temático, tá? Como muitas pessoas até criticam, o sermão temático ele é mais fácil na sua preparação, ele é um sermão mais tranquilo, principalmente para aqueles que estão iniciando na pregação, mas já o sermão textual, ele vai trazer o benefício, né, de levar o pregador, aquele que vai trabalhar esse tipo de sermão, a estudar constantemente a Bíblia. Por quê? Porque ele vai precisar trabalhar de uma maneira profunda o texto. Ele vai precisar trabalhar de uma maneira profunda a exegese do texto. Então ele vai sempre estar estudando a Bíblia para que ele possa, de fato, ter êxito na sua pregação através de um sermão textual. Outro ponto é muito apropriado para a transmissão de mensagens sistemáticas, seguidos de livros da Bíblia e de textos selecionados. Então o sermão textual ele é muito apropriado para quê? Para aquele que vai trazer um estudo sistemático, um estudo organizado, um estudo com início, meio e fim, um estudo com sequência, né, de mensagens, sequência de assuntos que se completam. Então, de maneira sistemática, organizada, o sermão textual é muito apropriado para aquele pregador, para aquele ensinador, para aquele pastor que gosta de trabalhar sistematicamente textos bíblicos e temas bíblicos. E uma última observação, não usa muitos versículos, tá? Porque ele vai sempre focar naquele texto específico em que o pregador escolheu e o texto que foi feito a leitura antes da mensagem. Tranquilo? Então esse é o sermão textual. Vamos lá, pessoal. Perdão. Está um pouquinho resfriado, mas não vou cortar o vídeo não. Vai sair desse jeito mesmo, pessoal. Tranquilo? Terceiro ponto, um terceiro objetivo, um terceiro tipo de sermão é o sermão expositivo. Pessoal, sermão expositivo, tá? Vamos lá. Este tipo extraordinário de sermão necessita da separação de uma quantidade considerável de versículos contidos em uma passagem bíblica. Olha só que interessante, pessoal.
Na teoria, o sermão expositivo se difere do sermão textual, principalmente pela extensão da passagem bíblica em que ele haverá de se basear. Mas na prática, ambos se sobrepõem, são muito semelhantes, tá? O sermão textual e o sermão expositivo, eles trabalham de uma maneira muito igual, porém o sermão expositivo ele vai usar uma porcentagem ou uma quantidade maior de textos bíblicos, tá bom? O sermão expositivo, ele muitas vezes vai trabalhar todo um capítulo, até mesmo todo um livro da Bíblia, tá? Então ele é muito interessante por causa disso. Ele trabalha uma mensagem mais longa, ele trabalha com textos mais longos, uma quantidade maior de versículos bíblicos, tá? Mas ele é muito igual, trabalha de uma maneira muito igual ao sermão textual. Uma observação, pessoal, o sermão expositivo é o mais recomendado para que a igreja se volte, cada vez mais para a palavra de Deus, pois como o próprio nome propõe, ele é simplesmente a exposição do que está escrito, e isso é o necessário, tá? E isso aqui, pessoal, é muito interessante a gente parar para observar, a gente parar para analisar algo aqui muito importante. A cada dia que se passa, nós observamos um esfriamento, da comunidade cristã, dos cristãos, até mesmo de nós, obreiros da casa de Deus, no que tange ao estudo da palavra, na pregação da palavra, no ensino da palavra. Então, muitos cristãos hoje, o que eles conhecem da Bíblia Sagrada são aquilo que eles ouvem nos púlpitos da igreja. E isso é algo que me chama a atenção, me preocupa, porque se nós não tivermos uma igreja sadia, que de fato trabalhe a Bíblia Sagrada, que de fato pregue a palavra de Deus de uma maneira correta e verdadeira, o que vai ser dessa geração de cristãos? Então, o que o texto aqui, o que o nosso esboço aqui está nos mostrando, sobre o sermão expositivo, é que o sermão expositivo, como ele trabalha uma quantidade maior de texto, como o próprio nome já diz, expõe o texto bíblico, o livro bíblico proposto para o estudo, ele é importante porque leva a comunidade cristã, a igreja, a de fato a se debruçar e a mergulhar no estudo sistemático da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então nós, obreiros, nós precisamos nos especializarmos ainda mais nos dias de hoje no sermão expositivo. Tá? Para você que é dirigente de igreja, você precisa trabalhar o sermão expositivo. Por quê? Porque você vai levar ou trazer de volta o desejo da igreja em estudar, em conhecer, em se debruçar em textos bíblicos, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, pessoal. Isso é muito importante, tá? Então o sermão expositivo ele é o mais recomendado para que a igreja volte cada vez mais ao desejo profundo de se estudar a palavra de Deus. Olha um ponto interessante do sermão expositivo. É o que se preocupa principalmente da exegese ou exposição completa de um texto, de frases ou palavras das Escrituras, tá? Então é o que se preocupa principalmente da exegese. A exegese é extrair do texto que de fato o texto está querendo nos ensinar, tá? Então a exegese é o que vai fazer com que você interprete de uma forma correta o versículo, o texto bíblico. Então o sermão expositivo ele vai exigir do pregador que ele tenha conhecimento profundo de exegese e que use da exegese na preparação da sua mensagem. Então isso é muito importante. O outro ponto do sermão expositivo é que fica claro que a palavra-chave desse sermão é exposição, que dá a ideia de explicar, de pôr diante de, ou seja, o sermão expositivo, ele explica o texto, ele coloca diante do público, ele coloca diante da igreja a mensagem, a Bíblia Sagrada, o tema, coloca diante da igreja a exposição, ele explica de fato o texto bíblico. Olha que poderoso é o sermão expositivo. E nesse tipo de sermão, o pensamento bíblico ou do escritor bíblico é
que determina a essência da pregação expositiva, tá? Então, o pensamento tanto do escritor bíblico ali, a essência desse pensamento, ele é exposto, ele é compartilhado na mensagem expositiva, no sermão expositivo. Uma outra observação: indiscutivelmente, a pregação expositiva é a forma mais autêntica de pregação bíblica, pessoal. Olha que interessante. E segue a prática dos grandes pregadores do passado, como Agostinho, como Lutero, como Calvino, etc. Então, os grandes pregadores do passado, eles eram especialistas na mensagem expositiva. Uma outra observação: a mensagem expositiva nos envolve mais com as escrituras, de fato, contribuindo para um maior conhecimento do conteúdo bíblico. Então, se você é pregador, obreiro da casa de Deus, trabalhe o sermão expositivo, se dedique a conhecer mais sobre o sermão expositivo. Por quê? Porque vai fazer com que você tenha mais conhecimento do conteúdo bíblico, tá? Ele contribui para que você conheça mais da palavra de Deus. Uma última observação: nos escritos do Evangelho, quase todos os parágrafos contêm material para um sermão expositivo, que pode não ser difícil de preparar. Especialmente as parábolas se prestam a isso, pois todas elas evidenciam a imaginação inspirada, operando com os fatos da vida, né? Da vida real, da vida do contexto ali do texto bíblico. Então, quando você vai para o Novo Testamento, principalmente, quando você vai para os Evangelhos, pessoal, trabalhe o sermão expositivo, pegue o texto bíblico, pega uma parábola, pega ali um ensinamento de Jesus, volte aqui comigo, pega ali um ensinamento de Jesus e você vai observar como é extraordinário trabalhar o sermão expositivo. Você vai ter conhecimento profundo, você vai extrair coisas extraordinárias do texto e você vai compartilhar. Com certeza a sua mensagem vai ser especial, impactante e vai ficar gravada no coração daqueles que te ouvem. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Falando um pouquinho sobre o sermão, o pregador e o sermão, tá? Nós vamos dar continuidade na próxima aula, falando um pouquinho sobre o esboço, a estrutura do esboço, mas eu queria deixar essa ênfase para vocês, tá? Um bom sermão, ele não pode ser preparado de uma maneira que não haja dedicação. Um bom sermão precisa de preparo. Preparo, dedicação daquele que vai ministrar a palavra de Deus. Então, entenda essa necessidade, entenda essa realidade, se aperfeiçoe no ato de pregar, trabalhe textos, tá? Como o sermão textual, trabalhe temas no sermão temático, trabalhe a exposição bíblica de textos, de livros, através do sermão expositivo. Se prepare para que você possa de fato ser um grande pregador do evangelho, ou ser não vou dizer um grande pregador, porque todo aquele que prega a palavra é um grande pregador, mas que você possa ter sucesso no compartilhar, no verbalizar. Tá? O maior sucesso do pregador é quando as almas se rendem a Cristo, quando elas compreendem aquilo que você está pregando. Então entenda isso: pregar é ler o texto, interpretar o texto e explicar o texto. Se você se dedicar a fazer isso, você terá sucesso na sua vida ministerial como pregador da palavra de Deus. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Curta o vídeo, comente aqui embaixo, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo para pessoas que desejam pregar a palavra de Deus, para que nós possamos juntos caminhar, crescer juntos, aprender juntos e fazer mais pessoas conhecedoras do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui embaixo tem um link na descrição do vídeo, um curso prático, um e-book, um livro digital sobre um guia prático de homilética, se você assim desejar conhecer mais, aprender mais. Assim também você nos ajuda aqui no nosso canal e no nosso ministério. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Shalom, paz e prosperidade.
prosperidade.